pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho, ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo e na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade eu vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, para Deus nada é impossível. Nós sabemos que isto é verdade. A palavra de Deus traz para nós esta verdade que salta dela muitas vezes. Para Deus nada é impossível. Mas também é verdade que aos homens e mulheres, ao ser humano, foram dadas muitas graças, de tal maneira que sim, o ser humano é capaz, com a graça de Deus, de realizar obras maravilhosas. Maravilhosas. Primeira leitura, o profeta Abacuque faz uma pergunta para Deus na sua oração: Senhor, o que é que leva o ser humano a fazer o mal? O Senhor dá a ele a abundância, lhe dá o trabalho, coloca em suas mãos, sendo ele pescador, abundância de peixes em suas redes. Seria por causa da tua bênção que ele pega e levanta a espada para matar, para tirar a vida do justo? É uma recompensa para ti? É assim que o ser humano te recompensa pela bênção que o Senhor lhe dá, agindo mal? E aí o profeta, diante de Deus, na sua oração, pergunta: Senhor, até quando veremos isso? Até quando o Senhor vai permitir que aqueles que o Senhor ama, aqueles a quem o Senhor dá graça sobre graça, ajam de uma forma que os outros se confundam ao teu respeito? Porque, de repente, aquele que recebe em abundância, que não lhe falta o trabalho,
que não lhe falta o fruto do seu trabalho, aquele que tem tudo, e que de repente, tendo tudo, age mal, age contra a vontade de Deus e age para destruir e matar aqueles que são de Deus. É como se, de repente, ou Deus não existisse, ou então ele fosse diferente daquilo que nós esperamos dele. Este que age desta forma acaba confundindo, escandalizando o coração daqueles que são pequeninos e que começam a se perguntar dentro do seu coração: onde está o nosso Deus? Será que Deus se compraz, ele se sente feliz dessa atitude que estamos vendo desse homem? E aí a resposta de Deus ao profeta Abacuque é uma resposta muito simples. Abacuque, tem paciência. A visão refere-se a um prazo determinado, que teus olhos veem. Tem um prazo determinado. Tende a um fim. Se demorar, espera, pois o fim virá com certeza. Quem não é correto vai perecer, vai morrer, mas o justo viverá pela fé. É uma palavra muito forte. No Evangelho, um homem vai até Jesus e pede pelo seu filho. Seu filho é epilético, está doente. E os discípulos não conseguem curá-lo. Evidentemente que naquela época não se sabia que a doença da epilepsia não era um endemoniamento, né? Não era uma possessão, mas era uma doença, evidentemente. Então, aqui se confunde um pouco, né? A doença com a questão da ação do demônio. Mas o texto não está falando nem da doença, nem da ação do demônio. O texto está falando da fé dos discípulos. E ao mesmo tempo, o texto está falando do escândalo dos pequeninos. Os discípulos não puderam expulsar aquele mal. Foram até Jesus. Se Jesus não tivesse curado aquele menino, alguém poderia perguntar: será que ele é quem ele diz ser? Pois bem, para que soubessem que Jesus é quem ele afirma ser, aquela pessoa, aquele menino é curado. Mas Jesus tem uma palavra para os discípulos: a vossa fé é pequenina. E ao mesmo tempo esta fé, ela precisa crescer. Mas mesmo que ela fosse pequenina, mas se ela tivesse amparada em Jesus, ela seria capaz de realizar obras maravilhosas. Se a vossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, ela seria capaz de realizar obras portentosas, como, por exemplo, dizer a uma montanha: arranca-te daqui e transporta-te para um outro lugar. Mas isso é algo que o ser humano pode sozinho? Não. A fé é um dom de Deus. A fé grande, ela é fruto do pouco, do nada que nós podemos oferecer e do tudo que Deus pode realizar. Por isso é necessário que os discípulos estejam enraizados em Cristo. Faltava-lhes ainda, neste momento, a ação do Espírito Santo que fecunda o dom que na pobreza deles, eles são convidados a colocar, a ofertar diante de Deus.
Pedimos então ao Senhor que nos dê sabedoria. É necessário que nós coloquemos diante de Deus e ofereçamos para Deus o nosso nada, a nossa pequenez, o nosso muito pouco. Para Ele nada é impossível. Deus pode trabalhar com a nossa semente de mostarda. Deus pode trabalhar com os nossos 5 pães e 2 peixes, se eles forem verdadeiramente generosos. Mas nós não podemos esquecer de onde vem a graça. A graça vem de Cristo. Portanto, levar até Jesus e trazer de Jesus a graça e reconhecer que o que temos de bom é fruto da presença dele e do dom do seu Espírito Santo na nossa vida. É triste o homem, o ser humano, que confia em si mesmo. A fé é depositar a confiança em Deus, em Jesus. A fé é colocar a confiança naquele que tem o poder de agir em cima do nosso nada, do nosso muito pouco, do nosso grão de mostarda, para que esse grão de mostarda seja capaz de produzir frutos maravilhosos. Aquele que confia em si mesmo, como disse Deus ao profeta Abacuque, a seu tempo ele haverá de perecer, pois ele não dá fruto. Ele é apenas uma aparência de grandiosidade. A grandiosidade, quem é grande diante de Deus? Aquele que se faz pequeno e que coloca a sua pequenez nas mãos de Deus para que Deus haja a partir desta pequenez. Os discípulos são convidados a ser pequenos, a levar até Jesus, a encaminhar os doentes a Jesus, a não ter vergonha da sua pequenez, a invocar o nome de Cristo, a gritar para Jesus, para que o Senhor o socorra e venha em socorro da sua própria fraqueza. Os discípulos de Cristo precisam vencer o orgulho de acharem de repente que são eles que são capazes de alguma coisa. Não, não são. Quem é capaz de tudo é Jesus. Peçamos então ao Espírito Santo que nos ajude a nos convencermos disso. O Senhor nunca abandona aqueles que o procuram com coração sincero de suas necessidades, fraquezas e debilidades. Ele quer estender as mãos para nos levantar de nossas quedas e dos momentos em que muitas vezes parecemos sucumbir, desde que nós o invoquemos com confiança. Amém.